Senhoras e senhores, queridos amigos, que Jesus continue nos abençoando nesta manhã, com a sua paz, o seu amor, e que a espiritualidade amiga também permaneça nos inspirando nesta manhã. Nosso tema, neuropsicologia e espiritualidade, é um assunto bastante amplo. Evidentemente, nós pegamos apenas um enfoque que achamos interessante para trazê-lo aos senhores. Emmanuel, no livro que tem como título o nome dele, Emmanuel, no capítulo 33, página 170, ele vai fazer a seguinte afirmativa: a realidade dualista de espírito e matéria é apenas uma forma de percepção ainda incompleta. Em realidade, espírito e matéria são estados diversos de uma essência imutável, chegando-se dessa forma a estabelecer a unidade substancial do universo. Nesse monismo, é preciso considerar a matéria como um estado negativo e o espírito como um estado positivo dessa substância. Então nós temos uma visão dualista, espírito e matéria, mas que Emmanuel, ele diz que, na verdade, essa visão dualista é uma visão ainda um pouco distorcida, porque existe uma unidade, e que a matéria e espírito fosse como se fosse uma face de uma moeda, cara e coroa, São realidades que estão unidas, ou seja, nós precisamos da matéria para expressar a nossa realidade psíquica, e a realidade interage conosco nesse processo de evolução espiritual, uma representando o aspecto negativo, o aspecto positivo dessa substância. Então, a matéria, o mundo dito real, é o resultado do duplo fluxo entre uma onda quântica e sua imagem espaço-temporal invertida. Ficou difícil? Todo fenômeno físico é uma imagem em forma de espelho no espaço-tempo. Isto é, toda a realidade é a expressão de uma imagem nossa que podemos observar como se fosse de fora. O universo contém a si mesmo, é o olhando para si mesmo em si mesmo. Então, se o universo é uma unidade, e nós fazemos parte dessa unidade, no momento que nós nos relacionamos com o próprio universo, estamos nos enxergando. Por que a matéria, o mundo dito real, é um resultado de um duplo fluxo de uma onda quântica? Porque a imagem, ela vai e vem invertida, no nosso olhar, depois ela muda na nossa região subtal. Então, é como se o mundo fosse um grande espelho. E que esse contato com os objetos, com a vida, com as pessoas, nós também vamos nos reconhecendo e nos enxergando. Tá bem, pessoal, por enquanto? Então, toda a realidade existente nada mais é que a expressão de algo que foi imaginado. Tudo é imagem. Já perceberam isso? Tudo é imagem. A imagem nós criamos dentro de nós. Qual é a imagem que nós temos do universo? Qual é a imagem que nós temos de nós mesmos como pessoas? Qual é a imagem que eu tenho do meu pai, do mundo masculino, do mundo feminino dentro de mim? Da relação que eu tenho na minha infância com as pessoas? Nós vamos criando imagens dessas realidades, introjetando e criando uma consciência. Então, o universo é uma projeção da mente divina. Tudo que existe na natureza é a ideia exteriorizada. A matéria é uma imagem, então. É uma imagem. Então, o que isso significa psicologicamente para nós? Significa que viver psicologicamente é imaginar coisas. Então, nós só temos uma vida subjetiva, uma vida psicológica, porque nós conseguimos imaginar e internalizar essas imagens dentro da gente. O espírito, ou alma, cria a todo momento com seu pensamento. E onde for, vai carregar suas imagens como forma ou como expressão de sua realidade interna.
Assim, a imaginação é a força criadora da alma. Einstein vai dizer que não existe maior poder do que a imaginação, né? Ele imaginava como era voar na velocidade da luz, quando era criança, e isso levou ele a desenvolver a teoria da relatividade. Eu coloquei ali a imagem do Monte Fuji, né, naquela imagem pequenininha ali embaixo, e eu posso olhar para aquela imagem e dizer assim, puxa, essa imagem, ela me transmite paz, ela me transmite força, ela representa fé para mim. A montanha tem fé? Não. A montanha tem força? Não. A força, a imagem da paz está dentro de mim. Eu projeto na montanha esse conteúdo e me aproprio novamente dele. Então eu consigo enxergar a paz e a fé que está dentro de mim na minha relação com essa imagem. Deu para entender, pessoal? Assim é com a vida. Nós projetamos as nossas coisas nas pessoas. As pessoas são nossos espelhos. Nós muitas vezes enxergamos nas pessoas os nossos defeitos, né? Então toda a nossa vida de relação com os objetos e com as pessoas é um mundo de projeção e introjeção, em que nós estamos trocando imagens, informações, em que eu estou colocando toda a minha experiência subjetiva nessas informações que eu vou no relacionamento humano. Então, todas as diferentes formas do universo são expressões das diferentes formas de consciência. Então, a realidade do universo depende da nossa consciência, da nossa percepção, da minha forma como eu imagino o universo. Então, o universo, ele tem uma percepção diferente para cada pessoa. Cada um vai enxergar o universo de uma forma. E Emmanuel, continuando aquele comentário que eu falei sobre a dualidade, uma visão monista, ele vai dizer o seguinte, isso é uma continuação daquele ponto que nós paramos lá no início. O ponto de integração dos dois elementos estreitamente unidos, que é a matéria e espírito, né? Em todos os planos do nosso relativo conhecimento, ainda não o encontramos. Ele está dizendo que ainda não conseguiu identificar esse ponto, né, de ligação, de unidade, dado o estado evolutivo ainda que eles estão, também no plano espiritual, expandindo. A ciência terrena, no estudo das vibrações, chegará a conceber a unidade de todas as forças físicas e psíquicas do universo. O homem, porém, terá sempre um limite nas suas investigações sobre a matéria e o movimento. Esse limite é determinado por leis sábias e justas. Mas, cientificamente, poderemos classificar esse estado inibitório como oriundo da estrutura do seu olho e da insuficiência das suas faculdades sensoriais. Então, ainda nós temos uma capacidade de perceber a realidade na sua amplitude, na sua totalidade. O que ele está dizendo, Emmanuel? Que a nossa percepção do mundo depende do nosso olhar. Ou seja, cada um enxerga o mundo conforme os olhos que tem. Ok? Vamos fazer uma pequena pausa aqui na nossa apresentação. Eu vou apresentar aqui um pequeno vídeo para vocês. Esse é um vídeo bem conhecido, acho que muitos já conhecem. Quem conhece, por favor. Procure evitar de comentar, né, essa brincadeira que a gente vai fazer aqui, esse teste. Esse vídeo aqui é um vídeo de 2 times de basquete. Um time de camisa branca e um time de camisa preta. Eu quero que vocês contem quantos passes o time branco fará com a bola de basquete. Tá ok? Preste atenção no vídeo e contem o número de passes. The Monkey Business Illusion.
count how many times the players wearing white pass the ball. The correct answer is 16 passes. Conseguiram descontar 16? Todo mundo? Quem é que viu um macaco passando durante o jogo? Ok. O resto não viu? Viram? Alguns, a minoria, viu o macaco passando e batendo no peito, né? E quantos viram a cortina mudando de cor? A cortina mudando de cor? Ninguém viu? Então vamos olhar aqui de novo. Viram o macaco? A cortina mudou de cor. Viram? Mas o que vocês perceberam? Que nós enxergamos aquilo que nós focamos. Nossa percepção da realidade sempre ela é parcial, não é total. É por isso que os esquimós enxergam 6 tonalidades de branco. Lá no Alasca, nós vamos enxergar a gente não está acostumado, o nosso olhar, a enxergar a essas situações que são mais... Então, cada um vai enxergar o mundo conforme os olhos que tem. Veja só a sabedoria de Deus. Ele impõe, com as suas leis sábias, que nós só possamos enxergar aquilo que nós podemos conter, que nós podemos abarcar. Nem mais, nem menos. Não adianta. Eu quero enxergar mais coisa. Não, só vou enxergar aquilo que eu tenho capacidade. Que a minha capacidade evolutiva me permite. Então, à medida que eu vou evoluindo, que eu vou ampliando a minha consciência aqui como consciência, ciência do conhecimento, eu vou aumentando a minha percepção da realidade, enxergando coisas que eu não enxergava, tanto com relação à realidade de fora, como à realidade de dentro. E o que o Jung vai dizer? Que a psique consiste essencialmente de imagens. Imagem é psique, quer dizer que a imagem é a alma. Vivemos imediatamente apenas no mundo de imagens. O mundo em si só existe na medida em que somos capazes de produzir uma imagem dele. Então, somente quando eu consigo criar uma imagem de determinada realidade, é que essa realidade passa a existir dentro de mim. Então, o cultivo da alma é o cultivo das imagens, pois a psique é imagem, composta de vários símbolos. Aí Jung traz um outro conceito que é de símbolo. Por que a imagem ela tem esse poder? Porque ela nos fala direto à nossa alma. Por isso que algumas pessoas têm medo quando evocam certas imagens dentro delas. Eu não consigo ver uma barata, não consigo ver uma cobra. Aquela imagem, ela desencadeia dentro de nós, o nosso psiquismo, algum conteúdo emocional ligado a algum trauma do passado. A imagem para uns fala de uma forma, para outros de outra forma. Eu posso conceituar essa mesa para vocês, dizer, uma mesa é uma estrutura feita de madeira, apoiada em pés de madeira, que é usada para colocar objetos em cima. Conceituei essa mesa para vocês. Mas quando eu só mostro a mesa sem conceituar, porque no momento que eu conceituo, eu estou o quê? Restringindo, limitando a minha percepção da mesa. Mas se eu mostrar só a mesa para vocês, se tiver algum engenheiro aqui,
ele vai ver matemática ali, vai ver ângulos. Se tiver um físico, vai ver moléculas, átomos, que eu não falei que tinha na mesa. E se tiver um poeta, vai ver beleza e poesia. Né? Então a imagem, ela fala com cada um de nós. É por isso que o inconsciente, ele se utiliza das imagens através de sonhos, para comunicar os conteúdos emocionais que estão dentro de nós e que devem vir para a consciência, num diálogo entre a consciência e o inconsciente. Então, eu posso ter medo de um objeto, dizer, pessoal, eu tenho um medo desse microfone aqui, vocês não imaginam, não posso chegar perto desse microfone. Mas Gilson, esse microfone não é nada ameaçador, não vai acontecer nada contigo. Não, mas eu não consigo chegar perto. Por quê? Porque, de alguma maneira, esse microfone, ele desencadeia dentro de mim uma imagem ligada a algum passado meu. Aonde que está o medo? É no microfone? Não. Aonde que está o medo? Dentro de mim. Mas eu, quando consigo expressar meu medo nesse microfone, eu estou me relacionando com quem, na verdade? Comigo mesmo, com o meu medo. Então, quando eu enfrento o microfone, estou enfrentando o quê? Quem? O meu medo. Então, aquela coisa do espelho. Eu projeto a minha realidade interna, as imagens que tenho dentro de mim, desencadeado pela imagem no microfone, e aí isso me permite eu me relacionar comigo mesmo e trabalhar esses conteúdos emocionais. Ok? E quando a imagem ela tem um significado, ela vira um símbolo. O símbolo, quando aquela imagem tem uma carga emocional, tem um significado para nós. Na cultura cristã, aquela imagem da cruz simboliza sacrifício, como o sagrado ofício, a fé, o testemunho. Para outras culturas pode não significar nada. O símbolo Om, né, na cultura indiana, para os hinduístas, tem um significado da representação da divindade de Deus. Para algumas pessoas que não estão identificadas com essa cultura, não quer dizer muita coisa. Então, cada imagem ela pode carregar uma carga de informações coletivas ou individual. Eu posso ter essa imagem da cruz com esse significado coletivo, como cristão que eu sou, mas ela pode também ter um significado pessoal, ligado ao meu passado. Desencadear dentro de mim emoções, significados que dizem respeito à minha individualidade, que é diferente de vocês. Então aí virou um símbolo, né? Então a imaginação atua sobre o nosso físico, comunicando-se com todos os órgãos e células, podendo ser deliberado ou não, utilizando diferentes trajetos neuronais para a transmissão da informação. Quando formamos uma imagem mental, ela implica em vários vetores, associações e memórias, desde aspectos sutis até musicais, e invoca e usa os sentidos. Percebemos na imagem um conjunto de fatores perceptivos, emocionais e corporais, pois toda imagem suscita uma reação bioquímica da emoção. Então, quando a imagem ela me toca, mexe com tudo. Que a Sônia já falou ali, que o pensamento, né, o sentimento, eles brota do espírito através do sistema nervoso, pela região cortical, e depois se distribui por todo o meu corpo. Então, onde está a minha mente? Ela está conectada pelo cérebro, mas ela está em todo o meu corpo. Não é verdade? Se eu pisar num prego, não precisa estar olhando onde que eu pisei, mas vou sentir a dor e vou saber que é um prego. Eu tenho consciência que é um prego, porque a minha pele do pé recebeu aquela informação e ativou a memória daquela imagem. É um prego, e tudo que aquela informação me causa em mim de emoções. Eu tiro o pé. Veja essa imagem aí, pessoal. Imaginem vocês espremendo esse limão na boca de vocês agora. Tá? Fazem uma boa sucção aí, esse suquinho aí, tá? O que vocês sentiram? Muitos salivaram. Não foi? Então, eu estou dando uma prova a vocês que uma imagem gera uma reação neurofisiológica. Aquela imagem lembrou o que provoca a acidez do limão e isso fez vocês salivarem. Não precisou vocês experimentar o limão. Isso foi uma experiência feita, né?
em que foi mandado as pessoas fecharem os olhos e visualizar uma fatia de limão azeda levada à nossa boca para uma vigorosa mordida, e a salivação será produzida como se o suco do limão realmente existisse. Tu vê a força da imagem. Isso aqui é um limãozinho, né, pessoal? Então, a Sônia já falou, né? A mente e o corpo estão intrinsecamente ligados, e a sua interação exerce a cada segundo uma profunda influência sobre a saúde do nosso corpo. Então, todas as imagens que nós temos dentro de nós, do mundo, da realidade, ou das imagens que nós evocamos no nosso dia a dia, que mexe com as nossas emoções, vai ter uma relação sempre com o nosso corpo. Porque essa imagem ela vai aparecer na nossa mente, vai mexer com os nossos neurônios, com os neurotransmissores, com os neuropeptídeos, com toda a parte do sistema imunológico, como já foi falado aqui, né? Esse aqui são as comunicações neuronais, que produzem, através de uma reação neuroquímica, né? É uma estimulação elétrica nos neurônios. Lá no final do botão sináptico do neurônio, libera uma substância química, que é o neurotransmissor, e nós, hoje em dia, podemos mapear isso aí. Isso que é importante em neuropsicologia. Porque nós tínhamos a tomografia mais para avaliar a parte topográfica, né? Tem aparelhos que nos permitem visualizar mais a parte anatômica do cérebro. Então, se eu quero fazer uma imagem do cérebro para ver um tumor, eu vou pedir uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética do cérebro. Mas se eu quiser ver o funcionamento, aí eu vou pedir um PET scan, que é uma tomografia de emissão de pósitron, que é uma tomografia funcional, que me permite fazer uma leitura do que eu estou fazendo com o que está acontecendo no meu cérebro. Por que isso? Porque quando eu uso alguma região cerebral, há um maior aporte de glicose e de oxigênio, porque os neurônios precisam, para funcionar mais, de glicose, de oxigênio. Então, há uma maior concentração ali de aporte sanguíneo, e eu consigo daí fazer o mapeamento. Aqueles pontos mais avermelhados, né, mais alaranjados, são pontos de maior fluxo de funcionamento neuronal. Então, tudo que eu fazer, uma meditação, um cálculo matemático, lembrar da minha infância, eu vou ativar regiões da matemática, da memória, da audição, a visualização. Eu estou mexendo com meus neurônios e ali eu estou ativando. Então, hoje em dia, nós conseguimos ver uma pessoa fazendo alguma atividade e como é que os neurônios do cérebro funcionam. E isso deu um grande avanço na neuropsicologia. E tem todo um mapeamento, né, das principais vias das substâncias neuroquímicas, né, a dopamina, do reforço, da recompensa, serotonina, da felicidade, acetilcolina, norepinefrina. Mas tem várias vias, são N vias neuronais, são inúmeras. As mais importantes, as mais conhecidas, são essas aí. E como já foi falado pela Sônia, né, nós temos um sistema, uma neuroanatomia das emoções, que é chamado de sistema límbico, que é chamado de cérebro emocional, que ela é formada por essas estruturas, áreas corticais, estruturas subcorticais, hipotálamo e amígdala. Tá? Não é a amígdala das... Quem não está acostumado com os termos médicos, pode confundir com as amígdalas da garganta. É a amígdala, é uma substânciazinha do nosso cérebro. Ali os componentes corticais, o giro do cingulado, o giro para-hipocampal, hipocampo e área pré-frontal. E aqui são os componentes subcorticais, a amígdala, a área septal, os núcleos mamilares anteriores e abenulares. O que nos interessa aqui de mais importante? A região do hipocampo, porque está ligada à memória consciente, tá? Tudo que nós memorizamos conscientemente, e a amígdala, que está ligada à memória do inconsciente. Tudo que nós, de experiências traumáticas na infância, experiências de traumas, ligado a situações de estresse, vai ficar registrado nessa parte do nosso corpo humano. Ali é desencadeada as memórias do nosso inconsciente, aquilo que nos mexeu emocionalmente. Vocês vão recordar da infância de vocês, daquelas experiências que foram emocionais. Vocês não vão recordar de tudo, mas aquelas que tiveram um forte conteúdo emocional.
positivo ou negativo. Então, a emoção é ela que marca a nossa memória. Ela determina ali, nós registrar, né, desencadeia. E essas informações estão lá guardadas dentro da gente e são desencadeadas. E temos a região do hipotálamo que vai fazer a decodificação, vai receber as informações que vêm da amígdala e vai passar para a região cortical, e mexendo também com toda a estrutura do nosso corpo humano, gerando taquicardia, enfim, alterações no nosso corpo humano, tá? E a região pré-frontal, ela vai pegar todas essas informações e vai fazer uma análise racional dessas emoções. E aí o sistema nervoso simpático e parasimpático também vai ser ativado, né? Um está ligado mais à agitação, à ansiedade, a outra à tranquilidade. Então, o sistema emocional tem o sistema da amígdala e do hipocampo. A amígdala é a memória emocional implícita, a gente não esquece, ela aumenta e incuba. Então, tudo que está lá no nosso inconsciente, todas as memórias, elas querem ser espaço. As emoções são como nossos filhos, né? O que o filho faz quando ele quer atenção? Ele começa a incomodar, não é verdade? Ele começa a se agitar porque ele quer atenção. E se tu não dá atenção, ele se agita mais. Até que tu foca nele e diz, não, meu filho, o que tu queres? Aí tu dá o quê? Um brinquedinho para se divertir. A emoção, ela é assim, ela precisa de espaço, ela quer ser conscientizada, ela quer te chamar a tua atenção, ela vem e nos cutuca. A gente não quer ver, isso me dá medo, isso mexe com minhas coisas do passado. E eu começo a fugir da emoção, ou daquela imagem que me persegue. E ela começa a ficar mais forte. Como dizia Freud, tudo que tu reprime sai pela porta dos fundos. Tudo que tu não consegue olhar e se apropriar daquilo que é teu, vem de uma forma inadequada. Então a emoção começa a nos cutucar. É que nem um filho inquieto. Olha, eu estou aqui, olha para mim. Então não adianta, pessoal, botar o lixo embaixo do tapete e jogar na casa do vizinho. Nós temos que suportar o cheiro forte e limpar as nossas nhacas do passado. Dar conta das nossas emoções, boas e menos boas. E o sistema do hipocampo é a memória explícita, aquilo que a gente tentou conscientizar, a gente esquece, gera confusão, né? Mas aquela memória emocional está lá. Tá? Então, esse seria mais ou menos o circuito, bem resumido, das emoções. Os estímulos emocionais são produzidos na amígdala, ou seja, no espírito, né, pessoal? Mas se expressa pelo sistema nervoso, através da amígdala. A emoção conscientemente registrada no córtex frontal. Paralelamente ao envio das informações emocionais ao córtex frontal, a amígdala envia mensagens de cunho emocional ao hipotálamo. Esse, por sua vez, envia mensagens hormonais ao corpo, com o intuito de criar as mudanças físicas que amplificam nossa percepção das emoções. Por que isso é importante? Por que o hipocampo tem que passar essas informações para o nosso corpo humano? Porque o nosso corpo é uma caixa de ressonância. Que muitas vezes eu não consigo acessar minhas emoções. Não é difícil, muitas vezes, de perceber como nós estamos sentindo? Muitas vezes as pessoas nos percebem de uma maneira, mas como o Justo está nervoso, como o Justo está ansioso, como o Justo está isso, está aquilo, e eu muitas vezes não percebo essa realidade. Mas os outros estão percebendo. E daí, quando o hipocampo ele pega essas informações da amígdala e passa para o corpo humano e provoca taquicardia em mim, né? Provoca reações corporais, e eu consigo, mas eu estou com o coração acelerado, eu consigo enxergar melhor as minhas emoções. Então, o corpo humano é uma caixa de ressonância, para que as emoções possam ser percebidas pela minha consciência. E mesmo assim, muitas vezes não percebe. Como dizia o Roberto Lúcio, né, que muitas vezes o corpo adoece para a gente não enlouquecer. Né, Roberto? Uma vez tu falaste isso, e é verdade. Às vezes a gente vai somatizar no corpo. Aquela emoção, aquela imagem não resolvida, ela vai aparecer no estômago, ela vai aparecer no pulmão, vai aparecer em alguma parte do corpo, com maneira de chamar atenção também. Olha para mim, tu estás muito nervoso e provocou uma úlcera gástrica.
Muitas vezes eu trato a úlcera, mas não consigo dar conta das causas que levaram ela a serem criadas por mim, né? Sendo assim, a raiva é acompanhada por fortes contrações musculares, elevação da pressão arterial, da frequência cardíaca, entre outras somatizações. Já no amor, tais mudanças dão lugar a sensações de relaxamento muscular, leveza e plenitude. Sem a retroalimentação proporcionada pelos nossos corpos, as emoções não podem ser distinguidas nos meros pensamentos. Pessoas que tiveram lesões medulares são impedidas não só de realizar movimentos nos segmentos abaixo da lesão, como também não recebem informações sensoriais advindas desses mesmos segmentos. E por isso que as pessoas paraplégicas têm dificuldade, muitas vezes, de acessar algumas informações mais do que a gente, né? E olha o que Candelias vai dizer no livro Evolução em Dois Mundos. Sobre os neurônios, acha-se o núcleo cercado de protoplasmia, em que há mitocôndrias neurofibrilas, aparelhos de Golgi, melanina abundante e um pigmento ocre relacionado com o corpo espiritual, de função muito importante do pensamento e que aumenta com a velhice. Então, essa substância ocre está desligada ao nosso pensamento. Depois mais a gente lhe segue dizendo que o pigmento ocre que a ciência humana observa, sem maiores definições, é conhecido no mundo espiritual como fator de fixação, como a encerrar a mente em si mesma, quando essa se distancia do movimento renovador. Quando eu me afasto da necessidade de me renovar, fico fixado às imagens negativas, aos apegos do mundo, eu formo essa substância. E essa substância, quanto mais eu tenho no meu cérebro, mais dificuldade também eu tenho para desencarnar. Não é só uma fixação das emoções, é uma fixação do meu perispírito ao meu corpo humano, como uma lei natural, né? Porque onde está a minha mente está a minha realidade. Então, quando eu me apego às coisas materiais, isso fica marcado no meu corpo. Nós vamos chamar isso de lipofucina. Então, nós vamos produzir essa substância como se fosse o lixo mental, que nós não conseguimos dar conta dele, mandar para a rua, e vai acumulando e vai marcando as nossas células nervosas. Então, os achados da neurociência mostram que as experiências subjetivas como determinantes das reciprocidades neuronais, tal como se manifesta no nosso dia a dia. Ou seja, tudo que eu faço, tudo que eu tenho de vida subjetiva, de emoções, é legitimada pelo sistema nervoso central. O meu sistema nervoso ele vai manifestar esse processo nas minhas funções neuronais, nos meus trajetos, né? E isso é um dos pontos principais entre a psicoterapia e a neurociência, ou seja, nós criamos novos trajetos, nós vamos nos condicionando. É que nem a água, né? A gente faz um suco na terra e a água vai para aquele suquinho ali. A energia psíquica, ela caminha muitas vezes por um caminho por um condicionamento emocional e também neuronal. É o chamado a nossa personalidade. Muitas vezes a terapia é uma desconstrução da nossa personalidade, né? Muitas vezes tem outro Gilson querendo aparecer, mais criativo, e não tem espaço. Por quê? Porque aquela minha personalidade não deixa. Então a terapia tem que desconstruir aquilo que me ajudou a chegar onde eu cheguei até aqui, pode agora ser um fator limitante. Estão entendendo? É que nem escrever com a mão direita. Eu já sei escrever com a mão direita. Daí diz o Roberto Gilson, escreve com a mão esquerda. Tu já dominou a mão direita, agora vamos desenvolver a mão esquerda. Aí eu começo a escrever com a mão esquerda, tenho todo desengonçado, não consigo. Para que lado eu vou? Para a direita de novo. Roberto diz, não, Gilson, é com a mão esquerda. Então eu não vou perder o que eu conquistei aqui, mas vou ampliar uma nova forma de abordagem. Então tem outros potenciais dentro da gente que muitas vezes tem que aparecer, e nós temos que dar espaço. E a terapia nos ajuda a isso, a superar aqueles condicionamentos. Então, eu só enxergo a vida daquela forma. Tem 10 maneiras de eu agir, 10 maneiras diferentes de eu perceber a realidade, e eu fico ali preso naquele mundinho meu, né? E eu tenho que ampliar aquilo ali, dar o espaço para as outras formas de enxergar a realidade. Então, sempre que um comportamento é emitido, ativamos e desativamos simultaneamente redes neurais, e milhares de sinapses excitatórias e inibitórias
ocorre nesse processo. O sistema nervoso central manifesta ainda o sofisticado fenômeno de plasticidade neural, recurso que dispomos para modificar, compensar, gerar e ajustar funções neurais fundamentais da nossa vida, como aprendizado e memória. Então, eu posso mudar esses trajetos, mudando o meu comportamento, as minhas imagens, a forma como enxergo a realidade e o mundo. Então, para a maioria das pessoas, essas pessoas são tomadas pelas emoções, né? Isso pode ser desastroso, a pessoa pode, num minuto, perder a estribeira, fazer coisa para se arrepender por uma vida toda. Tem gente que mata, comete homicídio, numa crise de raiva, de ódio, né? Então, quando falamos de emoção, falamos de medo, de aversão, de pânico, de culpa, de ódio, de raiva, mas que essas emoções têm que serem trabalhadas por nós. Essas imagens que nós trazemos dentro de nós, elas vão ser acessadas pelo nosso corpo, pela nossa consciência, e muitas vezes ela nos toma. E eu não posso nem deixar a emoção me tomar, e nem ficar brigando contra ela, porque eu também fico presa nela. Então eu tenho que acolher, que nem aquela criança, olhar para ela, vem cá, eu vou te dar colo, mas fica aqui. Eu tenho que ter um espaço de comunicação entre a emoção e a minha consciência. Eu posso ter aquela emoção, mas eu tenho que trabalhar ela. Eu tenho que me dialogar com a minha própria mente, dialogar comigo mesmo. Porque tem uma consciência atrás da minha consciência, que a consciência divina diz, olha, não está certo isso, Gilson. Muda teu comportamento. Então isso me dá uma noção do certo e errado, e eu consigo daí, em vez de reagir, agir. Parar e não dizer, puxa, não é por aí. Essa pausa reflexiva, esse distanciamento das emoções, de olhar de longe, é que me permite eu trabalhar os meus conteúdos emocionais. Agora, se a emoção vem e me toma, sou um cara muito emocional, já dizia Heráclito, as pessoas secas são melhores do que as pessoas águas, né? A pessoa seca, seja a pessoa com muita água, né, muito emocional, ela fica encharcada de emoção, ela perde a razão. O excesso de emoção gera mágoas, as más águas, né, que muitas vezes nos consomem. Ficamos presos àquelas imagens, remoendo. Então, chama de uma petrificação. A pessoa já se separou do marido há 10 anos, mas continua casado com ela. Porque não esquece. E fala, e fala, e fala, e traz aquelas lembranças. Né? Está mais casado do que nunca. Porque não houve uma separação psicológica. Houve uma separação material, mas não emocional. E assim nós vivemos muitas vezes. A gente muitas vezes faz uma mudança da situação material, mas emocionalmente, psicologicamente, nós muitas vezes não conseguimos elaborar e transformar aquilo. E aí o que Emmanuel vai falar em pensamento e vida? Vai dizer isso aqui, ó. É um trecho muito interessante, você lê depois lá. Esse é um livrinho, pessoal, para que não deve ser lido, deve ser estudado. É um livro pequenininho, mas é muito interessante. Ele vai dizer que comparamos a mente humana ao espelho vivo da consciência lúcida. A imagem do espelho novamente, né? Há um grande escritório subdividido em diversas seções. Então, nossa mente tem a parte da memória, a parte do desejo, a parte cognitiva, tem várias repartições. E vai dizer que tem um gabinete da nossa mente, que é chamado de vontade. E é essa que devia gerenciar os outros departamentos. Então, um fator que a gente tem que desenvolver é fortalecer a vontade. Porque a vontade nos dá o controle, o domínio dos impulsos emocionais. Então, essa capacidade de tu perceber a si próprio, fazer esse distanciamento das emoções, olhar com coragem para ti mesmo. Puxa, tu tem isso, Gilson. Olha, assuma. O que eu vou fazer com isso? Aí é a força de vontade de não deixar aquilo me dominar. Então, a vontade é uma coisa importante. Tem pessoas que têm força de vontade, mas movida por um sentimento de ódio. Eu vou destruir, eu vou conquistar coisas materiais. E tem pessoas boas, mas a vontade tíbia. Eu queria tanto ajudar lá o trabalho da associação da AME Norte lá, né? Mas não tenho tempo, não tenho disponibilidade. Então, a vontade, ela é um ferramental a nossas emoções, seja positivas ou negativas, né?
Então, a emoção, ela sempre foi usada desde os milênios anteriores por várias regiões, na Grécia, no Tibete, na Índia, na África, pelos xamãs, pelos esquimós, uma forma de cura. Né? Nos assírios e babilônios, usavam o processo de cura ligado às imagens dos sonhos. Então, se as imagens podem nos causar doença, as imagens que nós trazemos dentro da gente, elas também podem nos curar. Então, a visualização de imagens mentais, as pesquisas mostram, geram melhora do sofrimento físico, né? E isso foi percebido por várias pessoas, cientistas, psicólogos, né? Em cada tipo de corrente terapêutica muda de nome. Jung chamava de imaginação ativa, né? Outros chamavam de sonho acordado, psicossíntese, imaginação dirigida, treinamento autógeno e assim por diante, né? Cada terapeuta, vira a importância do processo de usar a imaginação. Um dos processos também é a meditação de ação plena, que começou pela psicóloga Ellen Langer, né? A gente não vai falar aqui muito, porque a gente não tem pouco tempo sobre o mecanismo. Depois ela foi aprimorado, né? Os métodos dessa tipo de meditação é a mais pesquisada. E eu vou trazer aqui algumas pesquisas rapidamente para vocês. Essa é uma pesquisa feita de meditação de curta duração, que mostrou que há uma mudança na substância branca, no giro cingulado anterior, responsável pela capacidade de mediar, né, entre a reação emocional e a região cortical. Ele permite dar essa pausa ao giro cingulado, assim, dizer, analisa em vez de tu agir de uma maneira automática. Então, estimulando o giro cingulado anterior, através da meditação, tu tem maior poder de resolução dos conflitos, ele regula as emoções e comportamento, as funções executivas, antecipação de recompensa, melhora a empatia, melhora a frequência cardíaca e a pressão arterial. Né? Estudos feitos com meditação chinesa, né? Melhorou a imunidade, estimulou esse giro cingulado anterior. Vamos passar rapidinho, né? Ali está as imagens da estimulação do giro cingulado anterior. E, então, houve até aumento da mielinização da substância branca. Aqui uma outra pesquisa feita com meditação em transtorno de humor, e a conclusão foi que ela aumenta a tolerância para as reações afetivas negativas e a dor, auxilia no aumento da autocompaixão e empatia em indivíduos cronicamente disfóricos. Essa aqui é uma outra pesquisa feita com meditação que promove o aumento da substância cinzenta cerebral. Né? Uma outra pesquisa também mostrando que melhora a percepção da realidade, melhora a atenção com o uso da meditação. Tudo que eu estou falando para vocês aqui sobre meditação serve também para a oração. Né? A oração produz os mesmos efeitos da meditação. A oração bem feita, né, pessoal? Aquela que move as nossas emoções. Aqui, uma outra meditação foi feita que o controle do cortisol, aquele biomarcador que a Sônia falou, do estresse, né? Então, ela baixa o cortisol, melhora o sono, aumenta a resposta imunológica, que é uma outra pesquisa. Tá? Essa outra pesquisa também mostrando a melhora da atenção, né? Melhora do cansaço, da fadiga. Isso aqui melhorou a onda gama, né? A meditação. Isso aqui feito com um estudo com médicos generalistas para avaliar a empatia e a atitude do profissional de saúde depois da meditação. Se tiveram melhor atitude, mais empatia, mais estabilidade emocional, o médico que meditava. A gente lembra daquelas palavras de André Luiz, se os médicos orassem, né? Controle da diabetes com a meditação. Vou passar rapidinho, nós temos tempo já, tá? Redução da pressão arterial com a meditação. Então, para concluir, o que a meditação e a prece produzem no cérebro? Né? Porque muda as nossas imagens internas, nos conecta com o nosso lado divino, desperta em nós, né, pensamentos mais elevados, nos conecta com as nossas emoções. Na região cerebral,
ela influencia as áreas cerebrais relacionadas com atenção, emoção, consciência e percepção, funções executivas. Melhora a relação entre a amígdala e córtex cingulado e córtex frontal. Aquilo que eu falei para vocês, o caminho entre o impulso e a capacidade racional de controlar aquele impulso. Aumenta a dopamina, que é o hormônio do prazer, né? Melhora no reconhecimento desapegado das emoções, então menos reatividade impulsiva, consigo controlar meus impulsos. Melhora a atenção e aumenta a massa cinzenta em áreas do sistema límbico, em áreas corticais. Isso ajuda a combater o Alzheimer, viu, pessoal? Então, quem está preocupado com a velhice aí do cérebro, façam meditação, orem bastante, não custa nada. Na mente, diminui a ansiedade, a ira, a depressão, a preocupação, diminui a ruminação mental, melhora a aceitação, a compreensão, a capacidade de reconhecer e corrigir os estados afetivos desagradáveis. E no benefício clínico, ajuda no transtorno de ansiedade, transtornos alimentares, dor crônica, depressão, personalidade borderline, né? No comportamento, maior equanimidade, não reatividade, melhor aceitação contra a rejeição das emoções, melhor continuidade do sono, menos compulsão e melhor facilidade de mudança de comportamento. No corpo, melhora de doenças como psoríase, diabetes tipo 2, fibromialgia, artrite reumatoide, dor lombar, déficit de atenção, doenças crônicas, melhora a imunidade, que a Sônia nos trouxe, né? Aumenta a ação parasimpática, que é da calma, da tranquilidade, diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse, então quanto menos estresse, menos cortisol, diminui a interleucina 6, a interleucina 6 está ligada a processos inflamatórios, quanto mais inflamação no corpo, maior a interleucina, então se ela baixa, é que a inflamação está diminuindo no corpo humano, tá? Rapidinho, aumenta a vasopressina, isso diminui a fadiga, aumenta a consolidação de memória, e aumenta o estado de atenção, aumenta a beta-endorfina, isso diminui a dor, o medo, o cansaço, diminui a frequência respiratória, melhora imune, melhora o humor e bem-estar, aumenta a serotonina, melhora o humor, a acetilcolina, melhora a atenção, né? E para concluir, então, né, a mudança, a meditação, a oração, o autoconhecimento, ele vai além do relaxamento físico e mental, sendo capaz de modificar a cognição, a emoção, a biologia, o comportamento, estrutura e funcionamento cerebral e dá um significado existencial. Isso gera mais paz e espiritualidade. Então tem um potencial terapêutico enorme. Então, pessoal, se um limão azedo produz salivação, né? O que produz uma imagem de Jesus em nossas vidas? Para que nós possamos trazer cada vez mais a presença dele junto de nós, para que a sua presença de amor, de consciência lúcida, possa nos beneficiar a todos, nos tornando melhores, introduzindo tudo o que ele significa para nós em nossas vidas. Obrigado pela atenção de todos.